Olha só, a gente está falando da Lovable. E não é só mais uma startup de IA. Essa empresa está literalmente reescrevendo as regras do jogo de como se constrói software. E os números por trás disso? São absurdos, sem precedentes mesmo. Vamos começar com um número que já diz tudo: 100 milhões de dólares. E não é qualquer receita, é receita recorrente anual, ARR. Para quem está no mundo do software, sabe, essa é a métrica de ouro. É o que separa quem está só brincando de quem está construindo um negócio de verdade. A maioria das empresas, olha, leva quase uma década para chegar nisso. Isso se chegar. E a Lovable fez isso em 8 meses. 8, só para ter uma ideia do que isso significa, é a empresa de software que cresceu mais rápido na história. Não é só sobre crescer. É como se eles tivessem comprimido o tempo. É algo que desafia tudo o que a gente achava que sabia sobre escalar um negócio de tecnologia. E claro, essa velocidade toda se reflete na grana que os investidores estão botando nela. A avaliação da empresa chegou a 6,6 bilhões de dólares. Aí fica a pergunta, né? Como? Qual é a mágica? Qual é a mecânica por trás de um crescimento desses? É isso que a gente vai desconstruir agora. Ok, vamos começar pelo crescimento. Para a gente entender a dimensão disso, a gente precisa olhar a linha do tempo, ver como o mercado foi validando essa ideia. Porque os números, eles contam uma história. A história de um embalo, de um momentum que é, assim, difícil de acreditar. Olha só essa aceleração em 2025. É uma loucura. Em fevereiro, a empresa já estava com uma atração boa, 17 milhões de receita. Aí só 5 meses depois, em julho, BUM! A validação explode. Entre uma rodada de 200 milhões de dólares e ela vira um unicórnio. Mas o ponto de virada mesmo, o momento-chave, veio em dezembro. A avaliação não só dobrou, ela mais do que triplicou. Foi para 6,6 bilhões. E essa escalada de confiança dos investidores em menos de um ano não é só por causa da receita. É um sinal claro de que eles acreditam, e muito, na tecnologia por trás de tudo isso. E que tecnologia é essa? É o motor de tudo isso. O nome é Vibe Coding. E olha, isso não é só uma feature, um recurso a mais. É a ideia central, a tese fundamental que sustenta o modelo de negócio inteiro da Lovable. Esse termo, quem popularizou foi o Andrej Karpathy, que é um dos maiores pesquisadores de IA do mundo. E ele descreve uma mudança de paradigma. Pensa assim, em vez de você sentar e escrever linhas e linhas de código, você simplesmente descreve o que quer. É isso. Você conversa com a inteligência artificial e ela gera o aplicativo inteiro, funcionando. A ideia é basicamente traduzir a intenção de uma pessoa diretamente em software, sem precisar ser um expert técnico. Tá, mas para entender o que faz a Lovable ser tão diferente, a gente precisa comparar com o que já existe, né? Pega o GitHub Copilot, por exemplo. Ele é um assistente para o programador, ele autocompleta código, ajuda a acelerar o trabalho. Já as plataformas no-code, tipo a Bubble, elas usam uma interface visual de arrastar e soltar, que é ótima para fazer protótipos. A Lovable é outra coisa. Ela não está ali para te ajudar a codificar, nem só para fazer um protótipo. A proposta dela é gerar o aplicativo inteiro. Front-end, back-end, banco de dados, tudo. O objetivo é entregar um produto final pronto para ir para o ar. Mas a gente sabe que só ter uma tecnologia incrível não garante sucesso. De jeito nenhum. A execução é que manda. Então, vamos ver agora qual foi a estratégia, qual é a cultura da empresa que transformou essa inovação tecnológica num verdadeiro rolo compressor comercial. Essa frase aqui do cofundador, o Anton Ozika, diz tudo sobre a cultura deles. Ele disse, eu quero isso há tanto tempo, mas não é prioridade, não vamos fazer. Pensa nisso, nem mesmo o que o cofundador queria era feito se não fosse a prioridade máxima. Esse foco absurdo, essa priorização brutal, foi o que permitiu que um time de só 50 pessoas andasse mais rápido que gigantes da tecnologia com milhares de funcionários. E essa estratégia de foco total levou eles para um caminho que ninguém esperava. A gente podia imaginar que a grana viria de protótipos, de projetinhos, né? Mas os dados mostram exatamente o contrário. 80% da receita da Lovable vem de aplicações complexas, aplicações de missão crítica. Isso quebra totalmente aquele mito de que é só uma ferramentinha para testar ideias. Pelo contrário, prova que ela tem valor de verdade no mundo corporativo. E isso nos leva para a grande sacada deles, a oportunidade de mercado que eles encontraram. Resolver o que eles chamam de problemas de 10 mil pessoas. O que é isso? São aqueles problemas de nicho, sabe? Que afetam milhares de pessoas, mas que não são grandes o suficiente para uma mega corporação gastar milhões desenvolvendo uma solução e nem escaláveis o bastante para uma startup tradicional focar neles.
E os exemplos do mundo real mostram que isso funciona. Uma plataforma de gestão de patrimônio, por exemplo, que estava parada há 2 anos, foi construída e conseguiu o primeiro cliente em 1 semana com a Locodable. Outro caso, um funcionário de uma agência de serviços para pessoas com deficiência, sem saber nada de programação, criou uma ferramenta para resolver um problema específico para 10 mil pessoas no estado dele. Até aplicativos feitos numa hackathon de um festival de música foram tão bons que vão ser usados oficialmente no ano que vem. O ponto aqui é que a Locodable não está tirando o lugar dos desenvolvedores. Ela está dando poder para quem entende do problema, o especialista da área, construir a própria solução. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Zimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Só que essa democratização toda de dar o poder de criar software para todo mundo tem um outro lado. Não vem sem consequências. E colocar esse poder na mão de qualquer um traz, claro, novas responsabilidades e, principalmente, novos riscos. Aí a gente chega na pergunta central, né? O que acontece quando qualquer pessoa pode criar e publicar um software? A primeira coisa que vem à mente, o desafio mais imediato, é a segurança. E a Lovable sentiu isso na pele. Eles viram que usuários sem nenhuma experiência técnica estavam sem querer expondo chaves de API, que são basicamente as senhas para acessar outros serviços, no código aberto dos aplicativos deles. Um risco gigantesco. A resposta da empresa teve que ser rápida e em várias frentes. Primeiro, a plataforma agora detecta e bloqueia isso na hora. Mas o mais importante foi a percepção de que a ferramenta em si precisa ensinar. Ela precisa ter um papel de educador mostrando o básico de segurança para quem nunca nem ouviu falar disso. Então, o que tudo isso significa para o futuro? O que essa ascensão da Lovable está mostrando para a gente? Para onde essa história toda está indo? E, afinal, qual é a visão de longo prazo que faz os investidores acharem que ela vale 6,6 bilhões de dólares? A visão dele está toda resumida no slogan da empresa, a última peça de software. Pode até parecer papo de marketing, mas a ambição por trás disso é muito real. O objetivo é ser a única ferramenta que alguém precisa para sair de uma simples ideia e chegar não só num produto, mas numa empresa inteira, integrando tudo, da criação do software até a parte de análise de dados e marketing. E é isso que nos leva à pergunta final, a pergunta que o mercado inteiro está se fazendo agora. A Lovable é de fato o futuro? É a última peça de software que vai mudar como a gente cria as coisas? Ou será que essa avaliação de 6,6 bilhões e esse crescimento absurdo são só os primeiros sinais de uma nova bolha de IA, onde a promessa é muito maior que a realidade? A resposta para essa pergunta, ela vai definir a próxima década da tecnologia.